E aí, moçada, tenho publicado esses vídeos aqui no YouTube porque eu tenho os meus alunos que fazem aula particular pela internet, que vão prestar ITA e IME, e aproveito esse material complementar para divulgar, porque há muitas outras pessoas que acabam interagindo comigo pelas redes sociais e que têm a intenção de prestar ITA ou IME e acabam aprendendo com problemas de um nível mais elevado, como esses que a gente tem colocado aqui. A última postagem foi sobre orgânica, vamos de orgânica nessa também. Nós temos aqui 3 compostos que são isômeros, isto é, são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. E a pergunta é a seguinte: os hidrocarbonetos cíclicos, cuja fórmula está ao lado, podem ser hidrogenados. O que é isso? É a adição de hidrogênio à dupla ligação. Uma das duas se rompe e entram 2 átomos de hidrogênio, essa hidrogenação de uma dupla ligação alcênica. Isso é feito sob catálise, um catalisador possível é a platina, e isso produz o mesmo composto nesse caso. Note por quê. Quando aqui houver o rompimento desta ligação com adição de 2 hidrogênios, ou aqui, o produto final vai ser exatamente o mesmo. Então, são compostos diferentes, mas que hidrogenados formam o mesmo produto. A pergunta é: represente esses 3 compostos aqui em ordem crescente do módulo do ΔH, da variação de entalpia, dessa reação de hidrogenação da dupla ligação neles presentes. Bom, isso é um problema maravilhoso, e antes de falar exatamente dessas estruturas, deixe-me apresentar uma breve teoria. Aqui eu tenho 3 alcenos que são isômeros, a dupla ligação neles está posicionada em diferentes locais. Todos os 3 reagem com hidrogênio sob catálise, por exemplo, de platina, formando exatamente o mesmo alcano. O produto é exatamente o mesmo. Só que quando esse alceno é hidrogenado, ele libera 126 kJ por mol do composto hidrogenado. Este libera menos calor, menos do que esse aqui libera 126, esse libera 118, esse libera 112. Mas como o produto é o mesmo, isso me dá uma base para comparar a estabilidade dos 3, porque eu posso fazer um diagrama de entalpia crescendo para cima, o produto é o mesmo, e eu posso situar os 3 reagentes em 3 patamares distintos de entalpia. É exatamente isso que você vai ver nesse gráfico. Aqui está o produto, que é o alcano, aqui o primeiro dos alcenos, aquele que liberava uma quantidade maior de energia na hidrogenação, o que liberava uma quantidade intermediária e o que liberava a menor quantidade de energia. Fatos como esses mostraram aos químicos, né, não apenas esse caso, mas muitos outros, que a estabilidade termodinâmica de alcenos tem a ver com quantos substituintes estão na dupla. Quando a dupla tem um substituinte, né, um metil, etil, propil, enfim, uma estrutura orgânica, e os outros 3 são hidrogênios, existe uma certa estabilidade. Quando existem 2 substituintes, o alceno é mais estável. Quando há 3, mais estável. E quando há 4, mais estável ainda. Note que nesse primeiro caso, aqui está a dupla, esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono tem um hidrogênio e um substituinte alquila. Então é uma dupla monossubstituída. Aqui eu tenho a dupla, 2 hidrogênios aqui, desse lado eu tenho 2 grupos, o CH3 e o CH2CH3. Então esse é um alceno dissubstituído, uma dupla dissubstituída. Aqui eu tenho a dupla com 3 substituintes, o CH3, desse lado o CH3, apenas um hidrogênio. Nesse exemplo não tem um alceno tetrasubstituído, mas nós podemos generalizar dizendo que o tetrasubstituído é mais estável termodinamicamente que o trissubstituído, este mais estável que o dissubstituído e esse, por sua vez, mais estável que o monossubstituído. Agora, claro que a gente imagina, a gente compara estruturas razoavelmente parecidas, né, onde a diferença significativa é justamente a posição da dupla e o grau de substituição que ela tem. Aproveitando, isso já seria suficiente para a gente resolver, mas aproveitando esse vídeo, deixa eu mostrar aqui a comparação de isômero cis e trans na hidrogenação. Aqui eu tenho o but2-eno, é o isômero cis, é o cis-but2-eno, e aqui o trans but2-eno. Os dois estão sendo hidrogenados cataliticamente, a dupla abre e o produto é exatamente o mesmo, é butano formado nos 2 casos.
Na primeira reação, há liberação de 119 kJ para cada mol de reagente. Aqui há liberação de 115. Este libera mais calor que esse e, portanto, a gente pode dizer que, comparando os dois, já que o produto está no mesmo nível entálpico, este está num nível entálpico mais alto do que este. É exatamente o que você vê aqui nesse gráfico. Aqui está o produto, que é o butano, aqui o isômero cis, aquele que libera mais calor na reação de hidrogenação, e aqui o isômero trans. Por que essa diferença? Porque no isômero cis você tem as nuvens eletrônicas desses dois agrupamentos metila aqui, próximas e se repelindo. É um efeito estérico, é um efeito devido à proximidade espacial. Já nesse caso, os grupos metila estão em oposição e não existe essa intensa repulsão devido à proximidade dos dois. Então, quando nós comparamos dois isômeros, via de regra, o isômero cis vai liberar mais calor na hidrogenação catalítica do que o isômero trans. E agora a gente tem condição de comparar os três compostos. Aqui estão eles. Perceba que ele é tetra substituído, ele tem a dupla aqui, esse carbono se liga a um carbono a outro carbono, esse a um carbono a outro carbono. Portanto, esse é o composto mais estável termodinamicamente em relação aos outros. Esse é trissubstituído, eu tenho a dupla aqui, um substituinte aqui, outro aqui. Aqui é o hidrogênio. E esse é o dissubstituído. Esse carbono se liga a um carbono, esse carbono se liga a um carbono, aqui tem um H, aqui tem um H, portanto, do ponto de vista termodinâmico, ele é o menos estável. Consequentemente, na hidrogenação, todos, como você já percebeu, vão formar o mesmo produto, e esse vai liberar menos energia, porque ele já tem um grau de estabilidade maior, e esse vai liberar mais. Então, todos os ΔH de hidrogenação são negativos, mas em módulo, este terá o maior ΔH em módulo de hidrogenação, ou seja, liberará maior quantidade de calor nesse processo de adição de hidrogênio à dupla ligação. Se você estudou a regra de Sites-F, que diz respeito às eliminações, tal, para formar os senos, dá uma repassada nela, porque agora você tem parâmetros para compreender termodinamicamente por que se forma o alceno mais substituído, quando há possibilidade de eliminação, formando dupla em diferentes locais. Regra de Sites-F ou Sites-F. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.